Nesse vídeo vou te ensinar como você colorir um desenho igualzinho um profissional. Começando aqui a pintura no desenho e o que é importante você saber sobre pintar algum desenho de anime. Os desenhos, eles basicamente, 80% da pintura deles usa o princípio chamado luz e sombra, que é o quê? A percepção da luz sobre qualquer coisa. Como assim? Se você olhar uma parede, uma roupa, você vai ver que ela tem uma cor só, mas ela tem diferentes tons. Por quê? Isso por causa da luz que é emitida por alguma coisa. Pode ser o sol, pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer coisa. Essa luz, ela emite e alguma parte que estiver sofrendo menos dessa luz vai ficar mais escura, mas vai continuar sendo o mesmo tom. Então, por exemplo, uma camiseta que está recebendo uma luz do sol, em cima ela está recebendo luz e embaixo não. Então, em cima vai ser um tom de azul mais claro e embaixo vai ser um tom de azul mais escuro, mas elas ainda são da mesma cor. Esse exemplo que eu estou mostrando na tela é uma bola branca que ela está escura, está preta na parte esquerda. Por que isso? Porque a luz está vindo pela direita e na esquerda não tem luz nenhuma. Então ela fica um tom mais escuro. E o tom mais escuro do branco é o preto. Entende? Então esse é o princípio básico para luz e sombra. Uma coisa que nós vemos isso também é, por exemplo, a Terra. Enquanto aqui no Brasil está dia, lá no Japão está de noite, porque o sol está no nosso lado do mundo, enquanto não tem nenhuma fonte de luz no outro lado. Então lá é escuro, aqui é claro. Esse é o princípio da luz e sombra que você vai aplicar em todas as partes do seu desenho. Entendido o que é luz e sombra, agora como que você vai aplicar essa luz e sombra? Você vai usar uma mistura de cores. Como assim? Por exemplo, como que você sombreia um vermelho, né? Como que você deixa um tom mais escuro de vermelho, usando o marrom. O marrom é usado para várias cores: vermelho, verde, azul, roxo, deixa eu ver, laranja, uns pontos. Então é para várias cores, é o marrom. Umas cores fortes são marrom. Porque aí ele vai deixar uma tonalidade mais escura, mas ele não vai perder a tonalidade. Você não pode, para sombrear uma roupa vermelha, usar um marrom tão escuro que quando você olhe, tá nítido que é marrom. Você não pode deixar isso perceptível, senão você tira a cor. A roupa não é marrom, a roupa é vermelha. Então você tem que prestar atenção nisso. Não bote uma roupa um tom muito mais escuro que o outro para que eles se distinguem. Quando você olhar, você vê que tem uma parte vermelha e tem uma parte marrom. Você tem que deixar essa suavidade. Você tem que olhar para a roupa e só ver uma roupa vermelha, que tem uma parte mais escura e uma parte mais clara. Ok, entendido esse ponto. Agora você se pergunta, como que eu sombreio? Eu nem sei se essa palavra existe, tá? Mas como que eu boto sombra num tom claro ou num tom escuro? Por exemplo, como que eu boto sombra num marrom, que é um lápis escuro? Você vai usar um lápis mais escuro que ele, que no caso é o preto. Entendeu? O preto você vai usar só realmente no marrom. Porque, por exemplo, se você for usar num vermelho escuro, o marrom ainda é mais escuro que ele. Então você ainda consegue usar o marrom. Mas se você for sombrear o marrom, você vai usar o preto, tá bom? E no tom mais claro, você pode usar o tom mais escuro daquele. Como assim? Continuando no exemplo do vermelho. Se você vai pintar uma roupa vermelho claro, você pode fazer a sombra com ela com o vermelho escuro, porque assim até facilita mais, porque aí você consegue fazer uma roupa com vermelho, você consegue identificar que ali tem uma parte que está mais clara e outra parte que está mais escura,
entendeu? Então assim você consegue aplicar as sombras e as luzes e assim você dá vida para o seu desenho. Você deixa o seu desenho muito mais perto da realidade. Agora que você já sabe sombrear o desenho, temos que dizer como que você vai aplicar esses tons no papel. Como assim? Como que você vai pintar? Como é que você passa o lápis? Você passa o lápis em movimentos circulares, em forma de bolinhas, que aí rápido não está dando para ver, mas você vai fazendo em formas de bolinhas em camadas, tá? Uma coisa muito importante, nunca force o lápis, porque isso atrapalha em passar a próxima camada. Então sempre vá passando em camadas, em movimentos circulares que você vai escurecendo. E também uma coisa muito importante é você ir do escuro para o claro. Então você começa passando o marrom na parte que vai ter sombra e depois você aplica a cor principal por cima, que pode ser um vermelho, pode ser um azul, por cima do marrom, que assim você vai misturar as cores fazendo em camadas. Se ficar pontos em branco, você passa outra camada. Se ficar pontos em branco, você passa de novo. Assim você vai deixando a pintura uniforme e você não vai deixando ela marcada, forçada. Assim você consegue aplicar luz e sombra assim, tá? Na descrição do vídeo vai estar as cores que eu usei nesse desenho, se você quiser que isso vai te ajudar. Então as cores que eu usei na pele, as cores que eu usei nas roupas e as cores que eu usei no fundo, tudo do desenho. Uma dica que pode usar, que você talvez tenha prestado atenção ali, é usar o lápis branco. Depois de terminar de passar, use o lápis branco, isso ajuda a misturar as cores, tá? Vai estar aí passando num card um vídeo que eu fiz de 15 dicas, que lá eu tenho essa dica de lápis branco e tem outras dicas que também ajudam a pintar. Se você tiver no computador ou no PlayStation, que eu sei que não tem cards, entra aí no canal, que é um dos vídeos, é um vídeo anterior a esse, na postagem. Ou então vai na playlist de dicas de desenho que também você acha, vai ser bem legal, isso vai te ajudar bastante. Se você também tá olhando o vídeo, você viu que eu pulei toda a pele, eu não gravei toda a pele. Eu gravei, mas deu problema de backup, deu problema ali e o vídeo foi apagado. Eu não consegui, peço desculpas, mas vai perder. Então eu vou até falar as cores que eu usei para pele. Eu usei um rosa claro. E a sombra eu usei um bordô e algumas partes marrons, que eu queria um pouco mais escuro para dar um destaque ali. Eu usei um marrom, mas na maioria eu usei bordô, tá? Tô passando aí nas coisas. Também é legal até você deixar algumas partes em branco, que são uma ponta de luz, porque você não necessariamente só faz sombras, né? Você não só faz as sombras com as partes mais escuras, mas você também tem que fazer os focos de luz, que aí bota umas partes em branco, algumas partes com um tom um pouco mais claro, isso também dá um destaque a mais pro desenho. Tanto que vocês forem ver ali do lado do braço tem parte branca, tá? E também sempre lembre, depois que você terminar de fazer o desenho, contorne ele, tá? Contorne ele, porque quando você pinta, o desenho ele sai, ele tira um pouco a tinta, ele dá uma ofuscada. Então sempre lembre, depois que você terminar de pintar, você contorna o desenho, que isso vai te ajudar, isso vai ressaltar os traços e vai deixar o desenho mais bonito, tá? Terminando aqui o desenho, espero que tenha gostado, espero que isso tenha ajudado, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma crítica, alguma coisa que você acha que eu possa melhorar. Então, é isso. Obrigado. Curta o final do vídeo. Falou. Até a próxima.